Êxodo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Embora fosse o quê? Mais perto. Pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Porém, Deus fez o povo o quê? Rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Amém? Com base nesse texto, eu quero meditar com os irmãos hoje sobre o tema a bênção da estrada mais longa. A bênção da estrada mais longa. Israel está no Egito há 430 anos. Há quantos anos? 430. Êxodo 12, versículo 40, está escrito: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Os irmãos conhecem a história, o processo que através de Moisés, o Senhor Deus manifesta o seu poder e tira o seu povo do Egito com mão forte e braço estendido. Agora que Deus os tira, o versículo 17 do capítulo 13, ele nos mostra que quando Israel sai do Egito, o Senhor não nos leva pelo caminho mais perto. O Carlos Eduardo vai jogar aqui a imagem na tela para a gente. E nós temos ali Ramsés Zoan, e temos uma seta que vai até Canaã. Essa rota, onde está esta seta, ali na costa do mar Mediterrâneo, era o que nós chamamos de rota comercial. Chamamos de quê? Rota comercial. É um caminho pavimentado. Foi por esta rota que Abraão, lá em Gênesis 12:10, saiu de Canaã e veio para o Egito. Ele fez esta rota, a rota comercial, a rota pavimentada. É também por esta rota que Isaac intentou fazer a trilha do seu pai, mas em Gaza o Senhor impede ele de fazer. É por esta rota que José, quando vendido pelos seus irmãos, foi levado até o Egito e vendido no mercado como escravo. E também é por esta rota, a rota comercial, a rota pavimentada, que Jacó, a quem Deus passou a chamar de Israel, desceu com os seus filhos para morar no Egito, quando José lá era o governador. Gênesis 46, versículos 5, 6 e 7. Agora, 430 anos depois, quando Deus tira Israel do Egito, Ele não leva o povo para Canaã por esta mesma rota, pelo caminho pavimentado.
pela rota comercial. Do Egito a Canaã, marchando no ritmo de família, que Jacó chama de passo do gado. Eles levariam de 9 a 11 dias para chegar em Canaã. Quantos dias? 9. De 9 a 11 dias. Imagine, 9 dias depois de sair do Egito, eles estariam na terra de Canaã. Terra esta que, segundo Deus, mana leite e mel. Só que Êxodo 13:17 diz: quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. O versículo diz que, embora esse caminho fosse mais perto, a rota comercial, o caminho pavimentado, o caminho curto, embora seja mais perto, Deus não leva o povo por esta rota. Pelo contrário, o versículo 18 diz: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Deus tira o povo do caminho pavimentado, da rota comercial. Por que, pastor? O texto que joga luz na nossa mente é Isaías 55:8. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Israel tem um pensamento, o Senhor tem outro. Israel conhece um caminho, o Senhor tem outro caminho. Nós como pais, estamos sempre querendo facilitar para os nossos filhos e também para nós mesmos. Nós criamos facilidade para os nossos filhos. Nós estamos sempre à frente deles, pavimentando a calçada, tirando os espinhos, porque nós gostamos da zona de conforto. Gostamos ou não gostamos, irmãos? Nós gostamos da zona de conforto. Mas Deus parece fazer o contrário. Ele nos tira da zona de conforto. Porque toda vez que chegamos na zona de conforto e nos amoldamos a ela, o nosso avanço, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento fica comprometido. Mas mesmo sabendo disso, nós gostamos de criar um ambiente favorável, tanto para os nossos filhos quanto para nós. Deus faz o contrário. Por quê, pastor? Porque crescimento, desenvolvimento é para quem se aventura a caminhar com Deus fora da zona de conforto,
fora da rua pavimentada. Em Mateus 14, 22, está escrito, Mateus 14, versículo 22, eu vou ler o texto para você entender. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, está escrito, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tem uma versão que diz assim: Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e a passar para o outro lado. Por que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco? Porque 70% dos discípulos são pescadores experientes. E como pescadores, eles conhecem as condições climáticas da região. E eles já estavam sentindo o cheiro da tempestade. E aí Jesus diz: entrem no barco e passe para outra margem. Os irmãos acham que eles entraram no barco à vontade. Jesus teve que obrigar eles a entrar no barco. Eles queriam fugir da tempestade, evitar a tempestade. Só que Jesus obriga eles a entrarem no barco e atravessar o outro lado. Literalmente falando, Jesus obrigou eles a enfrentar a tempestade. Aqui o Senhor tira o povo do Egito, e ao invés de permitir-nos ir no caminho mais perto, o Senhor leva eles por um caminho longo. Nesse caminho longo, eles foram levados para o sudeste, pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. Ali não havia estradas pavimentadas, não haviam pontes no caminho, não haviam recursos que suprissem suas necessidades, não tinha um atacadão dia a dia. E eram 3,5 milhões de pessoas andando pelo deserto. Não tinha um tatico, não tinha o SAM 24 horas. Deus seja louvado pelo SAM 24 horas. Quando eu cheguei em Lusiânia há 10 anos atrás, eu cansei de sair daqui meia-noite, 1 da manhã, lá no Gama, que tinha, eu acho que era um super frota, 24 horas. E aqui não tinha, mas o SAM chegou. Não havia um SAM 24 horas. Não havia nenhum sinal que os orientasse. Placa de trânsito dizendo curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda. Não havia recursos. E 2 anos se passaram até a fronteira de Canaã. Eles poderiam ter feito a viagem de 9 a 11 dias, mas pelo caminho mais longo levaram 2 anos. E depois, já é por causa deles, ficaram mais 38 anos no deserto. O que Deus intenta fazer conosco quando Ele nos tira do caminho mais perto e decide nos levar pelo caminho mais longo? O que é que o Senhor intenta? Deixa eu só
falar três coisas. Primeiro, o sofrimento é a semente das ideias. O sofrimento é o quê? A semente das ideias. Adversidades identificam o que está sendo desnecessário. E o confronto é a semente da mudança. Toda vez que Deus decide investir em alguém, Ele tira esse alguém da zona de conforto. Por isso eu quero que você conforte o coração de alguém aí perto de você. Diga para ele, para ela assim, ó: foi jogado do ninho para fora, foi tirado da zona de conforto, se alegre. É Deus investindo em você. Tem gente que vai sair daqui hoje fazendo festa, porque a luta que você está vivendo, irmão, é o prelúdio do investimento que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, o que o caminho longo produz em nós? O caminho longo proporciona algumas bênçãos. A primeira, o caminho mais longo nos torna mais fortes. Quando Deus tira você da zona de conforto, acredite, Deus está trabalhando na sua estrutura para torná-lo mais forte. Pelo caminho mais fácil, não havia tempo hábil para se dispor de um povo forte. E deixa eu explicar algo para os irmãos. Este povo era escravo. Este povo era o quê? Escravo. Eles pensam como escravo, agem como escravo. Deus diz: eu não vou levar eles pelo caminho mais curto, porque escravo, ao ouvir o estalo do chicote, ele para, ele retrocede. Só que agora eles não são mais escravos, agora eles são filhos. Deus diz a Faraó: deixa meu filho Israel ir embora, porque ele é meu primogênito. Ele agora não é mais escravo, é filho, mas ainda não tem a estrutura de filho, porque a estrutura do filho é forte. Lembra de João 19:36? Alguém vai até a cruz, a mão de Pilatos, quebrar as pernas dos prisioneiros que estão crucificados. Era uma prática comum. Quebrando as pernas, acelerava o processo da morte. Aí chega lá, quebra as pernas do ladrão da direita, quebra-se as pernas do ladrão da esquerda. Só que quando foram quebrar as pernas de Jesus, perceberam que ele já estava morto. Aí o soldado pega a lança e confere, fura-lhe do lado, e a Bíblia diz que sai água e sangue, e não quebra os seus ossos. João 19:36 diz: isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Por que não? Porque a estrutura do filho não tem falha, é forte, é confiável. Aí Deus não permite que nenhum osso do corpo dele seja quebrado. Ele está dizendo: vocês tocam na carne, expõem o sangue,
mas na estrutura do meu filho vocês não tocam. Os ossos representam a estrutura. É por isso que em Ezequiel 37 diz o texto que o Senhor levou Ezequiel, colocou ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2, o profeta diz: e o Senhor me fez andar entre eles, e eis que estavam sequíssimos. Versículo 3, Deus diz: filho do homem, poderão reviver estes ossos? A situação era tão crítica que no versículo 4 o profeta diz: Senhor, tu o sabes. Aí o Senhor diz para ele: profetiza, ó filho do homem, e diga a esses ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. O profeta diz: então profetizei como se me deu ordem, e enquanto eu profetizava, um rebuliço aconteceu. Olhei para ver o que era e vi cada osso juntando-se ao seu osso. Estenderam-se nervos sobre os ossos, carne sobre os nervos e pele sobre a carne. Observe que o processo começa pelos ossos, porque Deus começa na estrutura. Deus começa trabalhando na estrutura de seus filhos. E a estrutura de filho é forte. Isaías 53, versículos 2 e 3, está escrito assim. Isaías capítulo 53, versículos de número 2 e 3, diz assim o texto sagrado: porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Observe, não tem parecer e não tem formosura, mas a estrutura é forte. É homem experimentado nos trabalhos. É por isso que Jesus, o Filho, que não tem nenhum osso quebrado, em Mateus 16, 18, ele diz assim: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela está edificada sobre uma estrutura forte. O caminho mais longo nos torna mais fortes. Você conhece o ditado do Nordeste que diz assim: aquilo que não te mata te fortalece. Diga para alguém do seu lado: essa luta que você está passando não vai te matar, não vai te destruir, vai te deixar mais forte, vai te tornar mais forte. Alguém diz: tá, a cada dia que passa está mais difícil, pastor. É verdade, mas você não está ficando mais fraco, você está ficando mais forte, mais forte, mais forte. Provérbios 4:18 diz: o caminho do justo é como o romper da aurora, vai
vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Salmo 84:7, vai indo de força em força até aparecer em Sião na presença de Deus. Esse caminho longo, Deus está usando ele para fortalecer você. E ele está te fortalecendo no espírito, na alma e no corpo. Eu acho que eu já contei para vocês daquele jovem africano que Deus disse para ele: empurra esta rocha. Tinha uma rocha do lado da casa dele, com mais 4 metros de altura. E em obediência à voz divina, ele começou a empurrar a rocha. E ele empurrou ela 2 anos seguidos. Até que Satanás passou por lá e jogou uma semente na mente dele. E o diabo disse: acho que não foi Deus que disse isso para você. Deve ter sido o diabo. O diabo dizendo que deve ter sido ele que botou a ideia na cabeça dele. E Satanás, ele trabalha assim: ele passa, coloca a semente. Agora quem cultiva somos nós. E ele começa a pensar naquele assunto: será que foi Deus mesmo que falou comigo? E aí ele passou cerca de 1 mês pensando: será que foi Deus? Durante esse mês, 15 dias depois, ele chegava perto da rocha, colocava a mão na rocha e ficava pensando: acho que eu fui enganado. Não foi Deus que falou comigo, foi o diabo. 30 dias depois, ele já não ia na rocha, ele saía na porta da casa, olhava para a rocha de longe e dizia: Deus deixou o diabo me enganar. Tem 2 anos que eu estou empurrando esta rocha e não movimentei ela 1 centímetro só. Porque a semente da dúvida nos faz parar. A semente da dúvida, se nós permitirmos que ela nasça e cresça, ela nos faz o quê? Parar. Só que ele decidiu orar. E quando ele foi orar, a oração dele era um lamento só. E ele dizia assim: Senhor, por que tu permitiu o diabo me enganar? E Deus, amoroso como é, disse: por que você acha que foi enganado? Ele disse: porque tem 2 anos que eu estou empurrando a rocha e eu não movi ela 1 centímetro só. E o Senhor pergunta: e quem disse para você que era para mover a rocha? Não é para mover a rocha, por que empurrar ela? Deus disse: se fosse para mover, eu moveria. Porque o que é impossível para você é possível para mim. Senhor, se não é para mover, qual a razão disso? Deus disse para ele: olha para os seus braços. 2 anos depois de empurrar a rocha, quando ele observou, irmãos, bíceps, tríceps e todos os íceps que tem, tudo treinado, topeado. E Deus disse: olha para o peito. E ele olhou para o peitão assim, ó, a caixona, parecendo Arnold Schwarzenegger nos dias de glória. O abdômen travado. Deus disse: olha para as suas pernas. E ele começou a fazer posição de halterofilista. Yeah! Deus disse para ele: o objetivo era esse. Eu estava fortalecendo você para aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Diga para alguém do seu lado: que você está vivendo não vai destruir você.
mas está preparando você para o propósito. Fica firme. Essa jornada está te deixando mais forte. Você está ficando casca grossa. Glória. Faca no dente, sangue no olho, punho fechado. É isso que Deus está fazendo com você, está te fortalecendo. Você vai sair do outro lado mais forte. Oh, glória. As bênçãos vão chegar e ninguém vai roubar elas da sua mão. A estrada mais longa, Deus usa ela para tornar você mais forte. Segundo, a jornada mais longa, Deus usa ela para nos tornar sensíveis à voz de Deus. Durante o trajeto mais longo, nos tornamos sensíveis à voz de Deus. As duas maiores revelações de Deus ocorreram quando Israel não estava se movendo. Deus leva eles pela estrada longa. E no deserto, as duas maiores revelações de Deus foram dadas a esse povo no trajeto mais longo, na jornada mais longa. Êxodo 19:1 a Números 10:10, quando eles estavam acampados no Sinai. E em Deuteronômio, no capítulo 12 a 29, enquanto eles estavam acampados nas planícies de Moabe, na Transjordânia. Entenda, Deus escolhe falar mais claramente ao seu povo. Primeiro, quando eles estão acampados, em vez de se movendo. Segundo, quando está sozinho no deserto, em vez de em uma terra em que estavam cercados por outros povos. No caminho mais longo, Deus isola você para falar com você de modo individual e particular. Acalme seu coração. Quando Deus isola você e você pensa: por que eu fiquei sozinho? Porque todo mundo me deixou. Entenda, Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus estava presente em reuniões que você não estava. Deus viu pessoas falando coisas a seu respeito que você não ouviu e não viu, mas Ele estava presente. Por isso, acalme o seu coração. Deus te isolou para conversar com você individualmente, particularmente. Ele vai se revelar a você. Salmo 46:10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te. Deus te levou para o deserto para te fazer conhecer o som da voz dele. A voz divina, Salmo 29, versículo 3 a 9. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é o quê? A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano.
Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças dar à luz. Desnuda as florestas. Por isso no seu templo todos dizem glória. O caminho mais longo nos torna sensíveis à voz de Deus. Sabe uma coisa boa na vida? É quando você aprende a discernir a voz de Deus. No meio de todo mundo são muitas vozes, mas quando você fica a sós com Deus, você aprende a conhecer, reconhecer, discernir o som da sua voz. O caminho mais perto não há tempo hábil para isso. Quando nós viajamos para um lugar distante, conhecemos novas pessoas, trocamos telefones, começamos a conversar por mensagens, e às vezes essas pessoas nos ligam, e aí nós atendemos, e ela fala assim: sabe quem está falando? E nós não conseguimos discernir o som da voz ainda, porque o tempo que passamos juntos foi pequeno. Agora tem pessoas que é do nosso dia a dia, e mesmo quando eles nos ligam de um número que nós não conhecemos, quando atendemos, que ouvimos o som da voz, nós perguntamos: ô fulano, por que você está me ligando desse número que eu não conheço? Porque você já conhece a voz daquele alguém. Deus nos leva pelo caminho mais longo para nos dar o tempo que nós precisamos para aprender a conhecer o som da voz do Criador. Como é bom conhecer o som da voz divina. Como nós avançamos quando nós aprendemos a discernir o som da voz do Criador. Isso só é possível quando nos aproximamos dele e ficamos a sós com ele. O texto diz que a voz do Senhor é como o barulho de muitas águas. Como é a voz de Deus? Quem aqui já se aproximou de uma cachoeira? Quase todos. Poucos não, mas quase todos. Na proporção que você vai se aproximando da queda da água, as outras vozes vão sumindo, até o ponto que você chega tão perto que alguém está de longe dizendo: ei! E você, contemplando a cachoeira. E alguém, às vezes alguém pega uma pedrinha e joga em você. Porque o som das águas faz o som das outras vozes desaparecer. Quando Deus se separa e fica a sós com você, a voz dele na sua vida apaga todas as outras vozes da sua vida. O som da voz de Deus apaga a voz da dúvida, apaga a voz da incredulidade, apaga a voz da incerteza e faz você ficar cheio de convicção. É por isso que Jó, mesmo num estado deplorável,
Em João 19:25 ele diz: eu sei que o meu Redentor está vivo, e um dia ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Oh glória! As outras vozes se calarão, e a voz de Deus vai conduzir você pelo deserto da vida. Aleluia! As bênçãos da estrada mais longa. Terceira bênção: pela estrada mais longa, o Senhor nos leva a esperar somente nele. Olhe para cá. Israel está indo pelo deserto. Como eu disse, não tinha o dia a dia, não tinha o São 24 horas, não tinha uma mão amiga estendida na direção deles. Pelo contrário, eles vão pelo caminho mais longo, caminho que Deus está levando eles, e os amalequitas atacam eles pelas costas. Porque o caminho mais longo, Mateus 7,13, Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. Larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. O caminho é estreito. O inimigo tenta atingir você pelas costas, cria ciladas durante a sua jornada. A mão amiga desaparece. Não há conforto. Isso nos faz esperar somente em Deus. Por quê, pastor? Isaías diz: porque pode a mãe que amamenta o filho se esquecer dele? Isso é algo muito difícil. Mas Deus diz assim: ainda que a mãe que amamenta o filho se esqueça dele, todavia eu não me esquecerei de ti. O salmista diz: quando meu pai e a minha mãe me abandonaram, o Senhor me acolheu e me ajudou. Quando os recursos são limitados, nós aprendemos a esperar em Deus. Davi diz no Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 42:5: os filhos de Corá dizem: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o verei e o glorificarei na salvação da sua presença. O caminho mais longo nos ensina a esperar em Deus. Isaías 64:4 diz a Bíblia: desde a antiguidade não se viu, com o olho não se percebeu e com o ouvido não se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Deus está trabalhando por você. Continua esperando nele. Enquanto você espera, ele está trabalhando.
Isaías 40:28 está escrito: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação para o seu entendimento. Ele multiplica as forças a quem não tem mais nenhum vigor. Até o jovem de cansado e afadigado tropeça e cai, mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Toca no ombro de alguém e diga: espera em Deus, Ele está trabalhando a seu favor. Continua esperando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Deus está trabalhando a seu favor. É por isso que Jó, no capítulo 13, versículo 15, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Espera em Deus, espera nele, Ele está trabalhando a seu favor. Pastor, parece que as coisas ficaram mais complicadas. Continua esperando, Ele está trabalhando a seu favor. Glória, glória. Descansa. E eu concluo dizendo, em quarto lugar, pelo caminho mais longo, Deus nos leva a desfrutar o que outros nunca sonharam em desfrutar. Quando você é levado pela estrada mais longa, você vai desfrutar de bênçãos que aqueles que não se aventuram por esse caminho nunca irão sequer sonhar. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, não que? Ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais e abundantemente um eterno peso de glória. Salmo 107, versículo 23. Os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, esses verão as obras do Senhor e as suas maravilhas no abismo. Olhe para cá. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aqueles que saem da zona de conforto e se aventuram em terrenos desconhecidos, esses verão as obras do Senhor e também as suas maravilhas. Quando Deus nos convidar a sair do caminho mais curto,
Fique tranquilo. Ele está levando você a viver algo novo, nobre, maior e melhor. Nenhum outro povo na terra experimentou, viu e viveu o que Israel experimentou, viu e viveu quando eles saíram do caminho pavimentado e andaram com Deus pelo deserto. Nenhum outro povo na história humana experimentou o que Israel viveu durante aquele período que eles andaram com Deus pela estrada mais longa. Porque quem deixa a zona de conforto e aceita o convite para entrar no deserto como Criador, vai viver coisa que os outros nem sonham em viver. Diga para alguém do seu lado: esse caminho que você está seguindo, você vai viver experiência que alguns, quando você contar, vão pensar que você está com brincadeira. Se prepare para viver maravilhas de Deus na sua vida. Se prepare para viver o que ninguém viveu ainda. É por isso que Jeremias 33:3, Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não viu, que você ainda não conhece. Glórias. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos e além do que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deus está com você nesta jornada. Isso está te preparando. Isso merece que você se prepare para cantar, porque nós vamos ofertar a Deus enquanto você o adora. A igreja, se coloque de pé por um instante. Eu queria que você profetizasse pelo menos para umas 3 pessoas. Diga para ele e para ela: Senhor, acalme o seu coração. O caminho é longo, mas o que você vai viver é glorioso, é